Alpine confirmou as expectativas que estavam sendo ventiladas nos últimos meses e anunciou oficialmente que a Renault vai encerrar o projeto de motores dela na Fórmula 1 ao fim de 2025, antes da entrada do novo regulamento de 2026. Na linha de tudo isso, o time de Anston também comunicou aí a assinatura de um contrato com a Mercedes, que a partir de 2026 e até 2030 vai fornecer os motores e a caixa de câmbio para a equipe Alpine. Então vai ser mais uma cliente da Mercedes na Fórmula 1, se unindo aí a McLaren e Williams, que também já tem contratos assinados. É uma assinatura que não surpreende por tudo que vem ventilado nos últimos meses, vindo lá da França, apesar de inúmeros protestos dos funcionários da fábrica de Viry-Châtillon, que inclusive protestaram afirmando que, dando entrevistas aqui e ali, dizendo que o grande problema do carro da Alpine, o A524, é por conta de Anston, por conta da caixa de câmbio, por conta de problemas que vêm do chassi e não necessariamente do motor, mas evidentemente eram duas partes que não agiam mais na mesma sintonia, esse divórcio eventualmente iria acontecer. É um divórcio também que ele atesta completamente o fracasso da Renault na era híbrida da Fórmula 1. Depois de emplacar 4 títulos com a Red Bull, a realidade é que os franceses nunca se entenderam bem com o motor, nunca conseguiram corrigir o déficit que eles tiveram desde a entrada dos motores V6. A gente viu, é claro, a Mercedes entendendo muito bem como ele funciona, a Ferrari, apesar de não conquistar nenhum título mundial, tendo bons períodos, a própria Honda, que começou tão mal com a McLaren lá em 2015, deu a volta por cima, então, um dos motores mais potentes da Fórmula 1 hoje. Mas a Renault nunca entendeu bem isso, desgastou a relação com a Red Bull até o fim. Depois, quando pega a McLaren não hesitou em trocar a Renault pela Mercedes na primeira oportunidade que teve. E então, desde 2020, basicamente, ninguém é cliente da Renault, ninguém tem o desejo de ter os motores Renault, ao ponto até que, em todo esse meio de congelamento, de desenvolvimento, por conta também da saída da Honda e também já visando a mudança de regulamento de 2026, o motor da Renault era o único que ele tinha um déficit em comparação aos outros. Isso aliado, é claro, aos diversos problemas que a Alpine tem vivido nos últimos anos, muitas trocas executivas, muitas trocas no departamento técnico, nem o pódio no GP de São Paulo, o pódio duplo, que inclusive pode salvar a temporada do time em termos financeiros, de dar uma premiação maior no Mundial dos Construtores, nem isso salva, nem isso muda o fato de que a Alpine hoje é uma das piores equipes para se trabalhar na Fórmula 1, uma equipe que queima o processo de forma muito rápida e que, enfim, termina dessa forma, chamando Flávio Briatore, um cara responsável por um dos maiores escândalos da história da Fórmula 1 de volta, e que dá essa dica de que não vale mais a pena gastar dinheiro, não vale mais a pena você ter o nome Renault na Fórmula 1 simplesmente por ter, porque você não consegue resolver os seus problemas. Mais fácil assinar o contrato mais barato para virar, é claro, cliente de uma equipe que já tem vários outros clientes da Fórmula 1. Então nem essa autenticidade eles vão ter, como no caso da própria Aston Martin, que está saindo da Mercedes para ir para a Honda em 2026. Mas escancara que, de fato, a Renault, que, enfim, teve bicampeonato com o Fernando Alonso, tetracampeonato com o Sebastian Vettel, enfim, hoje estão um dos piores motores da Fórmula 1 e simplesmente desistiu. Em meio a toda a bagunça que o time tem vivido nos últimos tempos, simplesmente desistiram de ter a Renault na Fórmula 1, de ter o motor e vão nessa alternativa mais barata, que eu não sei até que ponto pode elevar eles de qualquer status. Quer dizer, elevar eles do que eles estão nesse momento talvez seja muito fácil, mas por todas as ambições, desde que a nomenclatura Renault voltou inicialmente para a Fórmula 1 em 2020, ainda segue muito abaixo. É uma equipe que ainda está bagunçada, é uma equipe que sequer sabe se vai manter o piloto que já contratou para 2025. Enfim, tudo isso escancara o fracasso e a bagunça que foi a Renault na Fórmula 1 nos últimos 10 anos. E aí, você concorda? Comenta aí embaixo, deixa o seu like, também a sua inscrição. O que falar sobre o fim da passagem da Renault como montadora na Fórmula 1?